Então, quais são as síndromes clínicas possíveis na COVID-19? Quando a gente fala de COVID-19, o que a gente já viu na maior parte dos trabalhos é que tem populações específicas que são mais atingidas, que têm maior morbidade e maior mortalidade. E quais são essas populações? Pacientes idosos com mais de 65 anos, aqueles que têm mais de 80 anos, então a mortalidade pode chegar a quase 15%, pacientes com doenças pulmonares estruturais, pacientes com doenças cardiocérebrovasculares, principalmente os hipertensos, portadores de acidente vascular cerebral, pacientes diabéticos, pacientes imunossuprimidos, portadores de insuficiência renal dialítica, gestantes, obesos, e em várias séries já foi demonstrado que os homens, o sexo masculino, parece estar mais atingido do que o sexo feminino. Isso é muito importante porque quando a gente indicar a internação hospitalar de um paciente que chega no 6º dia de sintoma, com dispneia, mas, por exemplo, uma oximetria de pulso borderline e uma tomografia já com infiltrado in vidro fosco, mas menor do que 50% de área atingida pulmonar, a presença de fatores de risco que possam conferir uma maior morbimortalidade talvez nos faça internar esse paciente para maior monitorização, vigilância e talvez até implementar terapias nos próximos 72 horas. Quais são os principais sintomas da COVID-19 nas séries já publicadas? Disparado, a febre é o mais presente, atingindo quase 90% dos pacientes. A febre, quando ela é muito alta, de caráter contínuo e não responsiva aos antitérmicos, ela é um sinal de alerta. Mas se ela não é acompanhada de sinais de gravidade, sozinha ela não caracteriza a internação hospitalar. Depois da febre, a tosse, que é uma tosse seca, persistente e, quando produtiva, ela é esbranquiçada, não é uma tosse purulenta. A gente pode também encontrar mialgia, dispneia, cefaleia, sintomas gastrointestinais como inapetência, náusea e vômito. Então, todos esses sintomas podem estar presentes e eles estão presentes muitas das vezes ao longo do curso da sintomatologia clínica. Mas disparado, a febre e a tosse são os mais comuns e sintomas de alerta são febre alta persistente, que não responde a antitérmico, e a caracterização de dispneia. A gente tem aqui uma esquematização que divide, na verdade, a COVID-19 em 3 estágios, de acordo com a gravidade da doença. Então, a infecção precoce é onde a gente tem uma resposta viral alta, é quando a gente já sabe que ali, ao redor do 5º dia de sintoma, a gente tem o pico da replicação viral, então é quando a gente tem mais chance nos swabs ou qualquer outro material de coleta para PCR de coronavírus, a gente encontrar positividade, e é quando a gente encontra o paciente com sintomas constitucionais. Febre, mialgia, inapetência, tosse, ok? No estágio 2, são aqueles pacientes, na verdade, onde a replicação viral permanece, mas ela está em menor quantidade e os sintomas respiratórios passam a ser mais proeminentes com a presença de dispneia. Nesse momento, a gente já vai encontrar nesses pacientes sinais anormais na radiografia de tórax e com mais sensibilidade na realização da tomografia de tórax, onde a presença de vidro fosco em opacidades bilaterais, periféricas, é o que se torna mais característico. Se a gente nesse momento fizer exames laboratoriais, a gente já pode encontrar um dedímero um pouco elevado, marcadores inflamatórios também elevados e elevação das transaminases. A terceira fase são os pacientes que têm a tempestade de citoquinas, inclusive com dosagem de interleucina 6 em alguns estudos, mostrando aumento expressivo. São os pacientes que acabam exibindo uma resposta inflamatória sistêmica exacerbada e com o início de disfunções orgânicas, sendo a respiratória a mais proeminente. Mas além da respiratória, a gente pode ter disfunção cardiovascular com presença de choque, que nos relatos de caso a gente pode encontrar em até 37% dos casos, e
e aumento das enzimas hepáticas, estados de hipercoagulabilidade e insuficiência renal, inclusive precisando de terapia dialítica. Quando a gente divide as síndromes clínicas na síndrome respiratória causada pelo Covid-19, a gente pode ter um paciente que exibe sinais de pneumonia, com taquipneia e uma saturação menor do que 93 em ar ambiente. A gente pode ter aquele paciente que tem os critérios clássicos de SARA, que é uma infiltrado bilateral, PF menor do que 300 com PIP de 5, início agudo menor do que uma semana e ausência de congestão pulmonar. Então, você tem uma porcentagem desses pacientes que exibem a síndrome respiratória com maior gravidade que evoluem para SARA. Posteriormente, vocês têm aqueles pacientes que ficam muito inflamados e já vão ter outras disfunções orgânicas, como alteração do nível de consciência e hiperlactatemia. E, por fim, o choque séptico, caracterizado pela não responsividade à reposição de fluidos, necessitando de amina para manter uma pressão arterial média em torno de 60 a 65. Então, isso é muito importante porque isso vai estratificar a gravidade desse paciente na terapia intensiva que você for atender com Covid-19. E quais seriam os principais critérios de internação em terapia intensiva nesses pacientes que chegam nas unidades de pronto atendimento? É muito importante a gente ter em mente que o acometimento pulmonar ele pode evoluir com piora até o 10º dia de evolução da doença. Então, como eu já falei anteriormente, pacientes de risco que estão ali em cima do muro talvez tenham que ser internados numa unidade semi-intensiva ou de terapia intensiva. As formas graves de Covid-19 são caracterizadas por dispneia, taquipneia, queda da saturação em ar ambiente, sendo menor do que 93%, uma relação PO2-FO2 menor do que 300, com ou sem infiltrado pulmonar bilateral, se você conseguiu fazer a tomografia de tórax, acometendo mais de 50% do tecido pulmonar. Obviamente, a necessidade de qualquer terapia de alto fluxo, pacientes em franca insuficiência respiratória ou com qualquer disfunção outra-orgânica como choque séptico, terapia dialítica contínua e suporte avançado de vida. Então, esses são os pacientes que são aqueles que não podem deixar de estar na terapia intensiva do seu hospital.